dizer aos seus problemas qual é o tamanho da sua fé. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever neste canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Você já disse para os seus problemas qual é o tamanho da sua fé? Quando você tem problemas, com que olhar você está vendo tudo o que está acontecendo? Quais são as suas perspectivas? O que você enxerga diante das dificuldades? Você enxerga um muro de lamentações ou você enxerga o que há atrás do muro? Você enxerga as saídas, as alternativas e as soluções? Muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente se entristece, a gente se desespera. E isso é como se a gente estivesse dizendo para Deus que nós não confiamos nele e que nós não confiamos na sua provisão. E a gente fica o tempo todo, às vezes, querendo resolver tudo sozinho, buscando a solução sozinho, achando que nós somos autossuficientes para isso. E quando a solução aparece, a gente tem a audácia de dizer: nossa, como eu sou esperto, como eu sou esperta, eu resolvi isso tudo sozinho, quando na verdade nós nunca estamos sozinhos. Seria bom que a gente lembrasse que nos momentos difíceis que a gente passou na nossa vida, tantos momentos lá atrás, que no final tudo deu certo, a dificuldade passou, a provisão veio. Seria bom que a gente lembrasse que Deus não vai ficar o tempo todo atendendo nossos desejos e caprichos. No entanto, Ele é bom e misericordioso com o nosso sofrimento. E no momento certo, vem o socorro que nós tanto necessitamos. No entanto, muitas vezes, a nossa fé é tão pequena que a gente entra em desespero e fica aquela sensação que aquela dificuldade não vai passar, que aquilo nunca vai acabar, que aquela dor nunca vai acabar. Nada na vida é permanente, nem a alegria e nem a tristeza. Tudo na vida passa. Assim como os ciclos da natureza, onde há a chuva, o sol, o frio, o calor, a vida e a morte. Nós precisamos aceitar também a impermanência da vida. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está olhando para a gente. Ele se compadece, Ele é misericordioso com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com a nossa dor. Por isso nós precisamos aprender a ter coragem, não nos apavorarmos e nem desanimar e ter cada vez mais fé e confiança na provisão de Deus, no socorro e no auxílio de Deus em todas as nossas dificuldades. Nos piores momentos em que a gente às vezes não sabe de onde a gente tira força para enfrentar os nossos desafios, é porque Jesus está ali do nosso ladinho, nos segurando, nos consolando e nos dando forças para que a gente continue. Por isso a gente precisa exercitar o aumento da nossa fé e da nossa autoconfiança todos os dias. Lembrarmos que Deus já nos deu tantos livramentos, já fez tantos milagres que aconteceram na nossa vida e fez tanta diferença em tudo que a gente fosse fazer e nos encorajou sempre de seguir o nosso caminho. Mesmo que às vezes a gente não tenha percebido, Ele sempre está aí. Muitas vezes a vitória está muito mais perto do que a gente imagina. Às vezes está a apenas um passo. A gente só precisa continuar caminhando mais um pouquinho. Há momentos em que a vitória, ela até pode demorar um pouco mais, porque ainda há lições que a gente precisa aprender para que a gente possa se tornar mais forte e fazer as coisas de um jeito certo. Na Bíblia,
o povo de Deus levou 40 anos para atravessar o deserto. Uma travessia de 200 quilômetros e que hoje se faz com 2 horas de carro, andando a 100 quilômetros por hora. Mas por que eles demoraram tanto? Porque durante a travessia eles ficaram reclamando, questionando, se envolvendo em distrações e não colocando foco aonde eles queriam chegar. Ou seja, muitas vezes eles não faziam a parte que cabia a eles fazer e ainda mais ficavam buscando saídas alternativas, ficavam buscando adorar outros deuses, sem se lembrar que o tempo todo Deus estava ali dando toda a provisão que eles necessitavam. Cada vez que Deus dava uma bênção, dava uma provisão, eles se alegravam, eles oravam, mas tão logo que isso passava, eles se esqueciam de tudo, iam buscar adorar outros deuses. Com isso, o tempo todo, eles estavam sendo ingratos com toda a provisão que Deus já havia dado a eles. Será que muitas vezes, diante dos problemas e das dificuldades, nós também não agimos assim? A gente se sente injustiçado, acha que Deus não nos ama, a gente sente pena da gente mesmo. E a gente às vezes busca soluções rápidas e caminhos que Deus não aprova. E isso faz com que a gente continue, assim como o povo no deserto, andando em círculos. E isso vai cansando e vai desanimando. E a gente fica com aquela sensação de que não saiu do lugar. O que era para ser uma dificuldade, muitas vezes rápida para a gente superar, acaba se transformando numa grande barreira que acaba ofuscando a nossa visão das saídas daquele problema. Por isso a gente precisa aprender a confiar e a descansar em Deus. Em Isaías 30 encontramos: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está sua força. Quando nós dizemos descansar em Deus, significa colocar nele toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Isso não significa que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Existe a nossa parte que cabe a nós fazer. E Deus não vai nos eximir disso, porque a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer aquilo que Deus nos orienta, mas a gente precisa orar, ter fé e confiar e fazer aquilo que Ele estiver nos direcionando. Só que muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinho, a gente acha que é autossuficiente e a gente nem sequer pede a opinião, a orientação de Deus para solucionar os nossos problemas. A gente quer fazer do nosso jeito. Aí quando dá tudo errado, a gente quer colocar a culpa em Deus, quando Ele estava nos orientando e a gente não parou para ouvir aquilo que Ele estava dizendo. Por isso, se você hoje está passando por um deserto, pode ser que isso vá demorar 40 anos ou 40 horas. Depende da sua fé. Depende como você dirá aos seus problemas qual é o tamanho da sua fé. Para ajudar a gente a desenvolver mais fé e confiança, a gente pode fazer a seguinte oração: Deus, muito obrigada por todos os livramentos que me destes, por todas as vezes, Senhor, que segurastes pela minha mão, que me conduzistes e que depois de eu, às vezes, ter entrado em preocupação, em desespero, a solução veio, a provisão foi dada. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu esqueci de reconhecer e de agradecer que os meus problemas foram solucionados pela Tua mão, Senhor. Eu te peço a cada dia mais para que aumente a minha fé e a minha confiança em Ti e que nada nem ninguém me desvie do caminho que tens para mim. Aumenta cada dia mais a minha fé, a minha confiança em Ti. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar
ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.